Em 5 segundos. Alerta geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luciano de Oliveira. O mês de abril chegou e também conosco o professor Paulo Bacelar para levar a você, ouvinte internauta, orientação na área da Previdência Social. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. É a maior rede de comunicação previdenciária do Brasil, pela internet e pelo rádio, aqui comigo e com o professor Paulo Bacelar. Bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luziano. Bom dia, amigos do programa Alerta Geral. Estamos aqui mais uma vez juntos para responder aqui as perguntas dos nossos ouvintes. Vamos começar então, professor Paulo Bacelar, pela região metropolitana do Cariri, com a pergunta do Alberto em Barbalha. Gostaria de tirar uma dúvida de uma amiga. Ela recebe pensão por morte do marido. Ela pode se aposentar pelo BPC Loas? Não, Luziano. O BPC Loas ele não pode ser acumulado com nenhum benefício previdenciário. Então ela tem que optar. Da região metropolitana do Cariri para a região da Ibiapaba, hein? O Rogério está em Guaraciaba. Já sou aposentado há 10 anos. Queria saber sobre a revisão da vida toda para os aposentados. Quando vai a julgamento? Ou novela sem fim, professor Paulo Bacelar? Foi julgado mais uma vez um recurso da ação da revisão da vida toda, que foi rejeitado dessa vez pelo pleno do STF, e esse processo ele ainda vai ter algum desfecho, mas para quem tinha direito a receber o benefício, pode já começar a entender que não vai ter direito mais a essa revisão. Bote a viola no saco, né, professor Paulo Bacelar? Embora algumas entidades tenham feito gestões junto ao Supremo Tribunal Federal, para quem já tinha ação tramitando na Justiça, seja garantido esse direito à revisão da vida toda. É uma questão ainda que vai ser definida em embargo de declaração, mais uma vez, né? Mas foi julgado outro recurso, porque o tema 1102, ele estava suspenso para ser julgado os embargos de declaração do INSS. E foi julgado um outro recurso, e dessa vez foi rejeitado pelo pleno a tese da revisão da vida toda. Vamos ver quem já teve esse benefício já revisto, para saber se vai ter que devolver o valor, se não vai ter ainda. Vamos ter ainda muitas coisas ainda para falar sobre isso. Linha direta 085-99273-4353. Voltamos à região sul do Ceará. Em Vaze Alegre está o Iderlânio. Meu irmão tem 36 anos de idade, é agricultor e usa um marca-passo. A esposa dele é professora da rede pública. Eu gostaria de saber se ele, meu irmão, tem direito a algum benefício? Tem direito a algum benefício por usar marca-passo, professor Paulo Bacelar? Olha, vai depender o seguinte, Luziano, o BPC, quando você fala na deficiência, é uma deficiência de longo prazo. Se ele tem impedimentos para trabalhar, para viver em comunidade, ter uma vida normal, que a gente chama de normal, né? Sem que tivesse esse problema, ele teria direito ao benefício. Mas se ele tem um marca-passo, se ele pode trabalhar normalmente, se ele consegue viver com aquele marca-passo, a tese é que não tenha direito ao BPC. Então vai depender muito de cada caso. Professor Paulo Bacelar, você nos traz essa resposta para o Ilderlânio em Vaze Alegre. E outra pergunta na área da saúde é do Estevão, que se encontra em Miraíma e diz o seguinte: sou autista e descobri o diagnóstico há pouco tempo, já tenho 35 anos de idade. Posso ter direito a algum benefício previdenciário? Sempre trabalhei de carteira assinada. Olha, o autista, quando ele trabalha, então ele prova que ele tem condições de trabalhar, de exercer uma profissão. O que é que pode acontecer? Se ele tiver uma piora na sua condição, se ele não tiver mais em condição de trabalhar, ele poderia solicitar um auxílio-doença ou até mesmo uma aposentadoria por invalidez.
Se ele não tem mais trabalho, ele está sem renda e a família dele tem uma renda menor do que 1/4 do salário mínimo, ele poderia ver um BPC ao deficiente, mas é assim, ó, ele precisa comprovar um impedimento, comprovar que ele não tem condições de exercer atividade normal, que ele não tenha condições de viver em comunidade. Agora, o período que ele trabalhou de carteira assinada pode ser considerado como um período de trabalho da pessoa com deficiência. Então, essa pessoa com deficiência, ela tem o direito a um benefício menor, um benefício com menor tempo e menor idade também. Então vai depender muito da situação dele, do laudo médico, para a gente ver se ele se enquadraria nessa questão da aposentadoria da pessoa com deficiência. E falar nisso, Luziano, o Congresso Nacional já antecipou aqui nossos projetos. Olha aí que a gente não pode falar muito, por enquanto. Para aprovar na comissão da pessoa da Seguridade Social um benefício que é a aposentadoria da pessoa com deficiência para o servidor público, porque existe já a aposentadoria da pessoa com deficiência para os segurados do regime geral de previdência, que é a Lei Complementar 142 de 2013. Então essa lei nova, né, ela vai também servir para a aposentadoria dos servidores, porque enquanto não houver lei da aposentadoria da pessoa com deficiência no regime próprio de previdência, será utilizada a Lei Complementar 142. Só que a gente sabe que no regime próprio existe idade mínima, existem outras condições diferentes da Lei Complementar 142, que não foi alterada pela reforma da Previdência. Então, uma lei dessa para o serviço público será bem-vinda. Nós vamos continuar aqui nessa região onde está Miraíma, porque em Itapipoca tem a pergunta da nossa ouvinte Maria, dentro do que nós chamamos sempre de educação previdenciária. A Maria diz: trabalhei 8 anos de carteira assinada. O meu esposo trabalha ganhando R$ 1.800. Quero saber como contribuir novamente, qual código devo usar, professor Paulo Bacelar? Orientação para Maria, que serve para muita gente. Se ela não exerce atividade remunerada e ela vai somente se aposentar por idade, então ela pode contribuir como segurada facultativa no código 1473, que esse é o código da pessoa que não exerce nenhuma atividade remunerada. Qual o valor da contribuição nesse caso, professor Paulo Bacelar? Qual o percentual sobre o salário mínimo? É um valor fixo de 11% sobre o salário mínimo, que dá R$ 155,30. Pergunta que chega da Maria Bonfim em Icó. Sou agente de saúde, tenho 60 anos de idade e 30 anos de contribuição. Ganho 2 salários mínimos. O que faço para me aposentar com mais de um salário? E aí, professor Paulo Bacelar, já está no tempo da Maria Bonfim em Icó pedir a aposentadoria? Mas ela, não sei se ela é regime próprio de previdência lá, Luciano, mas aí precisa ver se ela é do município, né? Se ela é do estado. Mas de qualquer forma, 30 anos de contribuição, tá pertinho, ó. Ela precisa de 91 pontos. Já tem 60, Se ela fizer 61 anos agora, em 2024, ou 60 anos e meio com 30 anos e meio, fecha os 91 pontos, ela poderia já se aposentar. Isso porque ela entra numa regra de transição, professor Paulo Bacelar? Entra na regra de transição da pontuação, né? Também poderia já, antes disso, ela já teria direito sim à aposentadoria pela regra da idade mínima para mulher em 2024, que precisa ter 30 anos de contribuição no mínimo e 58 anos e meio de idade, ela também já seria contemplada aí com a regra de transição da idade mínima e aí teria a regra de transição. Agora, precisamos saber se ela é do regime geral ou do regime próprio de previdência, porque aí muda a questão da pontuação. Professor Paulo Bacelar, a Maria Bonfim, do município de Icó, nos mandou essa mensagem, é ouvinte diária do Jornal Alerta Geral, pela FM Papagaio 97.5, que é comandada pelo Carlinhos Nunes. E o Carlinhos disse o seguinte: Luziano, diga ao professor Paulo Bacelar que o queijo coalho dele está chegando em breve. Eu digo, não, leve o professor Paulo Bacelar para comer um peixe que você vai pescar no açude Lima Campos. Aí depois ele vai dar uma entrevista na FM Papagaio. Então, o convite, eu já estou assumindo essa responsabilidade, professor Paulo Bacelar, pra gente ir a Icó e comer esse peixe com o Carlinhos lá e falar também sobre Previdência Social. Inclusive, eu já nas minhas idas e vindas à cidade do Ceará, eu já tive em Icó 2 vezes, já registrei ali minha foto na prefeitura de Icó, já fiquei 2 vezes hospedado no hotel em Icó e conheço aqui um pouco da história de Icó, que faz muito parte da história do Ceará, do estado do Ceará, com casarões antigos, tem muita história lá na cidade de Icó e sim, estaremos lá sim com certeza.
Fátima Moura, em Horizonte. Minha irmã tem 57 anos de idade e poucos anos de contribuição. Como faz para ela se aposentar por idade? O que precisa, professor Paulo Bacelar? Há poucos instantes você respondeu a uma pergunta de uma nossa ouvinte falando, querendo saber como contribuir para a Previdência Social. E agora a Fátima Moura tem essa preocupação. Ela tem 57 anos de idade e poucos anos, né? Então não tem que completar os 15 anos de contribuição, não tem jeito. Fazer igual o jogador do Fortaleza, né? Lion não tem jeito, Esquadrão não tem jeito, e aí, ó, tem que ter 15 anos de idade, de 15 anos de contribuição, não tem jeito, precisa completar 62 anos de idade e pagar o resto que falta, né? Tem que ver quanto é esses poucos anos de contribuição para ela continuar contribuindo, para completar 15 anos de contribuição e poder se aposentar. Fátima Moura, acrescento a tudo que o professor Paulo Bacelar acaba de dizer. É o seguinte, se a sua irmã recomeçar a contribuição para o INSS com 15 anos de contribuição, ela vai garantir a aposentadoria. Então, ainda há tempo, convença a sua irmã a ter essa relação com o INSS. Linha direta aqui para você encaminhar a sua pergunta, 085-99273-4353. Guilherme está na cidade do Crato. Minha esposa sempre trabalhou como dona de casa, não tem carteira assinada. O que podemos fazer para contribuir e garantir a aposentadoria da minha esposa? Precisa ver a questão da dona de casa, se ela realmente é trabalhadora em casa, sem uma renda, sem nenhum trabalho remunerado, sem nenhuma atividade remunerada, se ela for cadastrada no CAD único e no cadastro único também não constar nenhuma renda dela, ela pode contribuir como dona de casa 5% do salário mínimo no código 1929. Basta fazer entrar no site do INSS, emitir a guia com esse código 1929, ou então comprar um carnê e pagar nas lotéricas e nos bancos a contribuição da dona de casa, que é de 5% do salário mínimo. Professor Paulo Bacelar, você acompanhou nesta semana a divulgação de um estudo que foi matéria do jornal O Estado de São Paulo e também do jornal O Globo, mostrando a realidade na Previdência Social. Nos últimos 10 anos, entre 2012 e 2023, a cada 0,7% dos trabalhadores que contribuíam para a Previdência Social, o INSS tinha despesas de 2,1%, ou seja, era o triplo de pagamentos de benefícios em relação ao número de contribuintes. Quanto menos contribuinte, mais dificuldade tem a Previdência Social para bancar a conta. Por isso que é importante para você pensar no seu presente e no seu futuro, também ter esse vínculo com o INSS. Inclusive, esses estudos levam em conta apenas a questão da previdência dos segurados e a parte patronal, né, a cota patronal. Então, quando tem uma desoneração da folha, por exemplo, que o Congresso aprova, é menos dinheiro para a Previdência Social. Então, tem que ter essa consciência que toda vez que dá uma isenção para algum setor, já tem um impacto na Previdência Social e aí vai fundamentar depois outra reforma na Previdência por culpa própria dessas isenções, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Aproveito esse recado do professor Paulo Bacelar para acrescentar o seguinte: é importante que você tenha esse vínculo, você contribua para a Previdência Social, porque é provável que em 5 anos, até o ano de 2030, teremos uma nova reforma previdenciária. Certamente estarei no Congresso Nacional como deputado federal, o professor Paulo Bacelar como deputado estadual, e iremos participar dessa reforma previdenciária para corrigir as injustiças que foram deixadas nas mudanças que aconteceram em 2019. José Antônio em Limoeiro do Norte. Sou segurança de uma empresa privada e queria saber se tenho direito a receber a aposentadoria especial. Tem ou não, professor Paulo Bacelar? Olha, tem sim. Agora precisa ter o PPP, Luciano. É importante ter o PPP para saber qual é a atividade, como é que é feita essa segurança, né? Se é armado, se não é armado, isso tudo vai depender muito na hora da concessão. E a aposentadoria especial, ela é agora, hoje, né, depois da reforma da Previdência de 2019, com 25 anos de contribuição e 60 anos de idade, tanto para homem quanto para mulher. Camila em Tauá, minha tia tem 36 anos de idade e está grávida pela 3ª vez. Ela pode pedir o salário maternidade? Não há problema nenhum, né? Pelo menos pela condição de segurada, ela pode requerer o benefício. O
o número de benefícios não importa. Importa que ela seja segurada na data do parto sempre e tenha a carência mínima exigida pela legislação. Professor Paulo Bacelar, mas tem uma decisão recente aqui. Sabia que você ia falar nela. Mas isso que eu claro, eu sei e eu estava esperando uma pergunta aqui, professor Paulo Bacelar, sobre o salário maternidade, porque o Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu que para as mulheres terem direito ao salário maternidade, não precisa mais ter essa carência, ou seja, com apenas uma contribuição, essas mulheres grávidas já poderão pedir o benefício do salário maternidade. Agora, na interpretação da lei, você, professor Paulo Bacelar. Essa decisão, ela levou em conta quem necessita de carência, que é a segurada especial, que é a trabalhadora rural, precisa 10 meses antes do parto de contribuição, de comprovação da atividade rural. A facultativa, né? A segurada facultativa. O desempregado, estudante, dona de casa que contribui como facultativo. E a contribuinte individual, a diarista, o vendedor ambulante, o contribuinte individual. São essas 3 categorias. Por quê? Porque empregada doméstica não tem carência. Então, pela isonomia, o STJ estendeu também a falta a não necessidade da carência para os outros segurados que necessitam de carência. Porém, precisa ter qualidade de segurado. Isso não tem por onde correr. Então, por isso que precisa pelo menos uma contribuição antes do parto para ela ter qualidade de segurado na data do parto e não precisar de carência, não precisar de ter 10 contribuições anteriores ao parto. Mas, Luziano, fica o alerta. Pois não, professor Paulo Bacelar. Essa questão é uma decisão judicial de um caso concreto. Ele não teve repercussão geral, então não há uma extensão para todo mundo. Então você vai requerer o benefício e vai ser negado pelo INSS. Vai continuar sendo negado pelo INSS porque a lei não foi alterada. Essa decisão não obriga o INSS a cumprir com essa decisão, porque não é uma decisão de repercussão geral. Por exemplo, no caso da revisão da vida toda, o INSS ia continuar negando a revisão da vida toda e você teria que entrar na justiça e a justiça ia conceder. Mas ainda é um caso que ainda não está transitado em julgado, né? Então com certeza vai haver outros desmembramentos, mas fica claro que é uma questão apenas de concessão judicial. Então, para quem perdeu qualidade de segurado, paga uma contribuição antes do parto, o INSS vai negar e você vai para a justiça. Agora, não é uma coisa que você vai ter certeza de dar certo. Então, quem puder, faz as 10 contribuições antes do parto, continua fazendo de acordo com o que a gente orienta aqui. Se puder começar a contribuir antes do parto para ter as 10 contribuições, para garantir a concessão do benefício na via administrativa de uma vez e não precisar entrar na justiça. É aquilo que você sempre fala, né, professor Paulo Bacelar? Quem sonha com a maternidade precisa também fazer esse planejamento previdenciário, no caso as mulheres, sonhando com o salário maternidade. Bruno, em Caucaia, meu pai trabalha com recicláveis. Qual forma ele consegue contribuir com o INSS para não prejudicar a aposentadoria? Ele pode contribuir como segurado contribuinte individual, 11% do salário mínimo no código 1473. No código 1163. Erivando em Canindé, sou proprietário de uma sorveteria e tenho 47 anos de idade. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Só com 65 anos de idade e ter 15 anos de contribuição no mínimo. Fátima, em Juazeiro do Norte, ouvinte da nossa FM 106.5. Sou professora e tenho 43 anos de idade e 20 anos de contribuição. Com quantos anos irei pedir a aposentadoria? Aí tem que ver, Fátima, se é servidora do Estado, se é servidora do município. Tem que ver as regras de transição para cada ente desse. Mas, por enquanto, você vai precisar ter 25 anos de contribuição no mínimo e 57 anos de idade para poder se aposentar como professora. Você pode nos encaminhar a dúvida ou pedido de orientação para o nosso 085-99273-4353. Cíntia, na cidade do Crato, sou costureira há 22 anos. Com quantos anos irei me aposentar? Precisa ter 62 anos de idade. Se tiver 30 anos de contribuição, a gente poderia ver algumas regras de transição, mas por enquanto precisa ter 62 anos de idade, já que ela não disse a idade. Rebeca, em Fortaleza, sou viúva e recebo pensão. Se eu me casar, irei perder a pensão, professor Paulo Bacelar? A gente sempre fala aqui, Luziano, que não perde a pensão. Porém, se for
Se ela for, por exemplo, uma servidora aposentada, uma servidora estadual, se ela estiver recebendo pensão de um servidor, um ex-servidor estadual, e casar novamente, ela perde a pensão sim, mas como regime geral do INSS, não perde a pensão. Raimundo, em Fortaleza, minha esposa é MEI e ela tem mais de 15 anos de contribuição. Dever de casa feito, hein, professor Paulo Bacelar? Ela deve continuar contribuindo? Ela tem 62 anos de idade, já está na hora de pedir a aposentadoria. Não precisa continuar contribuindo, agora precisa dar baixa na empresa, né? Porque senão a empresa vai ficar ainda em débito com a Previdência e você pode ser executada pela Receita Federal, mas já tem direito à aposentadoria. Francisco Fernando, em Calcaia, tenho 58 anos de idade, sou MEI e faz 10 anos que contribuo. Posso pedir minha aposentadoria? Não, ainda precisa 5 anos para completar os 15 anos de contribuição e ter 65 de idade. Então falta ainda uns 7 anos para você pedir aposentadoria, porque precisa ter os 65 de idade. Ricardo, em Choró, já tenho 35 anos de contribuição, só trabalhando de vigilante e vigia à noite e agora vou fazer 57 anos de idade. Já posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria? Olha, Zeno, a aposentadoria do servidor do vigilante pode ser feita com 25 anos de contribuição. Então, se ele já tem 35 anos hoje, ele já teria direito adquirido, porque se tiver 25 anos de contribuição antes de 2019, não tem idade mínima. Então, ele já teria direito à aposentadoria. Então, pode requerer aposentadoria, mas precisa apresentar os PPPs desse período de vigilante que ele já tem. Que notícia boa, Ricardo. Se não tivesse direito adquirido, a gente ia agora para os pontos, porque precisaria ter 25 anos de contribuição, Luciano, e 60 de idade. Como ele não tem 60 de idade, a gente pode ver os pontos, ó. 92. Então ele já teria direito à aposentadoria, porque precisa ter 25 anos de contribuição com 91 pontos para homem e para mulher. É fixo, 91, não passa disso. Então ele já poderia também ter direito à aposentadoria pela regra de transição de pontos. E também pelo direito adquirido com 25 anos de contribuição antes da reforma da Previdência. Este será certamente, Ricardo, nesta manhã de sábado, um dos melhores cafés que você já tomou. Porque com essa boa orientação, com essa boa informação, você já pode comemorar e bater na porta do INSS. Rejane, em Fortaleza, sou funcionária pública, tenho 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. E aí, professor Paulo Bacelar, a Rejane já pode pedir a aposentadoria? Tem que ver se Rejane é servidora do Estado, se ela é servidora do município ou servidora federal, também pode ser, né? Mas vamos para as regras gerais. Ela precisa ter 30 anos de contribuição e 62 anos de idade. Então, nesse caso, ainda faltaria algum tempo, mas precisa ver as regras de transição. E aí vai depender se é Estado, se é município e se é servidora federal. Mais uma dúvida agora da Simária, em Guaiúba. Aqui em casa somos 3 pessoas. Meu filho recebe o BPC já faz 2 anos e eu vou no CRAS atualizar os dados. Meu esposo passou a receber o auxílio doença, só que vem prorrogando todo mês o benefício dele até fazer uma nova perícia. Eu gostaria de saber se eu tenho que colocar só a renda do meu filho ou também tenho que incluir a renda do meu esposo. Aí ela complementa, eu gostaria de saber ainda se o meu filho corre o risco de perder o benefício do BPC. Professor Paulo Bacelar, espero que você tenha compreendido essa pergunta na plenitude da Simária, porque a resposta vai ser determinante para ela seguir os passos sobre essa cobertura dos benefícios sociais. Olha, Zano, como o benefício do auxílio-doença é um benefício provisório, eu sei que ela está dizendo aqui que está prorrogando, né? Mas ela só precisa fazer isso quando fizer 2 anos da última data do cadastro. Então, por enquanto, não precisa informar nada, só se tiver já para fazer a atualização do Cade Único, que é de 2 em 2 anos. Mais uma dúvida agora da Fátima ou da Fabiana em Canindé. Tenho 37 anos de idade, sou microempreendedor individual há 10 anos. Com quantos anos irei pedir a minha aposentadoria? Tá longe, hein, Fabiana? MEI precisa contribuir e se aposenta apenas com idade. 62 anos de idade para a mulher, 65 para o homem. Vamos à região centro-sul do Ceará. Camila, em Iguatu. Tenho 33 anos de idade, sou costureira. Tenho um filho autista de 3 anos de idade. Eu queria saber se posso receber algum benefício. Sou mãe solo. Ela pode requerer o BPC para o filho, mas vai depender aí da renda familiar, né? Se ela é sozinha com o filho e ela tem uma renda de um salário mínimo, essa renda vai ser dividida por 2, vai ser meio salário mínimo, vai ser maior
do que a lei permite, ela pode entrar na justiça para relativizar a questão da renda, mas ela pode dar entrada no BPC. Professor Paulo Bacelar, é importante que a Camila, que tem 33 anos de idade, é costureira, fique observando. Eu não sei se ela trabalha como MEI, se tem carteira assinada, mas é importantíssimo que ela, com essa idade, não esqueça de fazer o dever de casa no INSS. Pois não, professor? Eu sei, ela é costureira, mas vamos falar uma coisa aqui, né? Ela poderia contribuir como segurada facultativa para não ter problema na concessão do benefício do filho dela. Voltamos fazendo um giro pelo interior do Ceará, porque a Socorro está em Jericoacoara, esperando uma resposta do professor Paulo Bacelar. A Socorro tem 39 anos de idade, 15 anos de contribuição, é garçonete e já quer saber, professor Paulo Bacelar, quando irá se aposentar. Somente com 62 anos de idade, Socorro. Aí tem que trabalhar, continuar contribuindo para não perder qualidade segurada e continuar até os 62 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, Antônia Brito em Tianguá. Hoje, há um tempo sofri um acidente, quebrei a mão. Estou recebendo auxílio doença que irá durar até dezembro de 2024, mas sou agricultora rural. Completo minha idade de trabalhadora rural no dia 28 deste mês, ou completou no mês de março. Queria que o senhor me explicasse como proceder, se espero meu auxílio doença acabar para dar entrada no outro, ou se depois de dezembro, quando acabar, já passa automaticamente para a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Ela vai fazer perícias periódicas, né? Quando for acabar o benefício dela, ela vai pedir a prorrogação, mas precisa ter um atestado que ela está incapaz permanentemente para o trabalho para transformar numa aposentadoria por invalidez. Se não for o caso da aposentadoria por invalidez, ela precisa voltar ao trabalho, comprovar que exerceu atividade remunerada, atividade agricultora após o auxílio doença e aí somente solicitar a aposentadoria quando tiver os 55 anos de idade com 15 de contribuição, com 15 de período rural. A Luzinete Alves está em Santa Quitéria, diz que o esposo deu entrada no pedido de benefício por problema de hérnia de disco. A perícia está marcada para o dia 2 de julho e ela diz que o marido está desempregado porque não consegue mais trabalhar, está com ação na justiça e quer saber se vai dar certo esse benefício, professor Paulo Bacelar. Olha, com atestados médicos, bem informada a doença, a incapacidade, com certeza você, já tendo um advogado que está assessorando nesse caso, vai dar certo sim, se Deus quiser. Professor Paulo Bacelar, Francisca Maria em Milagres, queria saber se o documento do meu pai, que é agricultor, serve para mim, como agricultora, também para minha aposentadoria, mesmo eu sendo casada. Não, sendo casada faz parte de outro grupo familiar, não pode usar o documento dos pais. Mais uma dúvida, Ronaldo em Russas, minha mãe é aposentada e pensionista do INSS, todo ano minha mãe faz a declaração do imposto de renda, somente da pensão e sempre minha mãe recebia a restituição do imposto de renda. Agora minha mãe está pagando a restituição do imposto de renda, no ano passado veio R$ 107,00 e neste ano de 2024, R$ 1.098 para pagar. Por que estão cobrando a restituição do imposto de renda? É restituição, não é cobrando o imposto de renda, né, professor Paulo Bacelar? Porque aumentou a renda, né? Então as normas, né, que isentam do imposto de renda, esse ano é até 2 salários mínimos, aliás, só para o ano que vem, né? Que exatamente. Alterou a tabela do imposto de renda, somente vai valer para o ano que vem, então, infelizmente, essa faixa de isenção foi ultrapassada, então ela tem que pagar o imposto de renda. Professor Paulo Bacelar, a Ana em Fortaleza diz que trabalhou na agricultura por 12 anos e hoje é costureira há 10 anos, tem 57 anos de idade e quer saber com quantos anos irá pedir a aposentadoria. Se ela não completou 15 anos, nem como agricultora, nem como atividade urbana, ela pode usar a soma dos dois períodos para fechar os 15 anos, mas aí somente se aposenta com 62 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, nesse caso, a Ana pode incorporar esses 12 anos como trabalhadora rural na condição de contribuinte especial? Ela junta os dois períodos para dar os 15, né? Que vai dar 22. E aí tem os 62 anos de idade, que é a idade da mulher urbana, a questão da pizza mais cara.
Mais uma dúvida, Gilda em Itapipoca. Trabalhei 8 anos de carteira assinada, gostaria de contribuir novamente e não sei qual o valor que devo contribuir. Sou dona de casa, mas meu esposo trabalha de carteira assinada com mais de um salário mínimo. O doutor pode me ajudar respondendo a minha pergunta? Olha, responda, doutor Paulo. A melhor forma é ela contribuir com 11% do salário mínimo no código 1473. Mais uma dúvida, Gilvânia em Icó. Tenho depressão, será que tenho direito a um BPC ou auxílio doença? Pois também sou surda e tenho problemas na coluna. E o pedido foi negado 3 vezes. Será que tenho que levar esses laudos quando for fazer a minha perícia? Sempre que for para perícia médica, levar todos os documentos médicos, independentemente de já estar no processo ou não. Então é importante para o médico ver os documentos físicos, né? E ela pode dar entrada, sim, ela já deve ter dado entrada, né? Que tem perícia marcada. E ela só dá entrada no auxílio doença se ela for segurada na Previdência. Se não for, se não estiver contribuindo, aí tem que ser o BPC. Mais uma dúvida, Rita, no município de Russas. Sou professora contratada, tenho 19 anos de contribuição. Faltam quantos anos? Tenho 51 anos de idade e faço 52 em novembro. Aí ela quer saber quando irá se aposentar como professora. Aí é 25 anos de contribuição com 57 anos de idade. Mais uma dúvida, Luiz Antônio em Fortaleza. Tenho 22 anos de contribuição com 58 anos de idade. Hoje pago MEI. Quanto tempo falta para eu me aposentar? 65 de idade. Falta ainda 7 anos, né, para ele poder se aposentar. Linha direta 085-99273-4353. Aparecida na cidade de Icó. Só deu Icó hoje, hein, professor? Tem mais uma ali na frente que também é de Icó, do José. Parabéns aí ao Carlinhos Nunes pela audiência estrondosa da nossa FM Papagaio 97.5. A Aparecida diz: tenho 16 anos de prova na agricultura, 13 anos de contrato. Na minha carteira digital informa que só contribuí por 7 anos. A pergunta é: se eu optar para a aposentadoria como agricultora, com quantos anos preciso estar? Preciso estar afastada do contrato? Em quanto tempo preciso estar afastada do contrato? Ou seja, ela quer desvincular esse período urbano para garantir a aposentadoria rural. Olha, Luciano, não tem tempo mínimo não. Ela tem que comprovar 15 anos de agricultura com período anterior e somando o período posterior ao tempo da carteira. Então basta que ela tenha 5 meses, 6 meses, 1 mês. Não importa o tempo que ela já tem de agricultora. Se ela provar os 16 anos, basta que ela esteja na qualidade de segurada como agricultora na data do pedido administrativo. Então volta a ter comprovação de atividade rural, somando com o tempo de comprovação da atividade rural anterior à carteira, somando tem que dar os 15 anos, ela pode se aposentar com 55 anos de idade. Carlos, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, tenho 46 anos de idade. Quando o meu tempo da Marinha acabar, estarei com 48 anos de idade. Após esse tempo, eu posso contribuir como autônomo e ganhar outra aposentadoria aos 65 anos de idade, pois irei pagar os 15 anos, dos 49 até 64 anos de idade. Aí ele diz: parabéns pelo grande programa de vocês, show de informações. Ele está no raciocínio corretíssimo, né, professor? Perfeito, perfeito. Ele vai ser aposentado pela Marinha, como regime próprio de Previdência, e contribuindo como autônomo, contribuindo para o regime geral de Previdência, aposentando com 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. É o que eu sempre oriento também às pessoas, tanto na parte profissional, como aos amigos e familiares que contribuam para ter uma outra aposentadoria. Tem também pergunta do vizinho estado, tanto do Ceará quanto do Rio Grande do Norte, Pernambuco. A Carla está em Nova Pernambuco. Minha filha entrou no BPC, só que é em meu nome por conta dela ser menor de idade. Eu tenho 53 anos de idade e direito à aposentadoria. Sou agricultora. Ela tem direito à aposentadoria, professor Paulo Bacelar. O recebimento do BPC da filha em nome dela não a atrapalha no pedido de aposentadoria rural? Não, porque não é, na verdade, no nome dela, né? Ela está apenas como representante legal. Então não tem problema nenhum ela ter a aposentadoria dela concedida, mesmo que ela seja representante legal de um BPC de uma filha. José Edson, na cidade de Icó. Desde 1996 que trabalho de vigilante. No mês de março completei 60 anos de idade. Já posso dar entrada na minha aposentadoria especial? Já estou com os PPPs em mãos. 96 para cá, professor Paulo Bacelar, dá quanto tempo? 27 anos. E aí já tem direito, sim, se tiver com a comprovação, se for reconhecido como especial,
Aí sim, ele já tem 60 anos de idade e já pode pedir aposentadoria. E ele diz um detalhe que é importante, já está com todos os PPPs em mãos. Pode dar entrada para ser feita a análise pelo INSS. Nilson está em Caucaia, ele tem 49 anos de idade, sofre de depressão e queria saber se pode receber algum benefício da Previdência Social. Se não for segurado da Previdência, não estiver contribuindo, ele pode, com os laudos médicos, entrar com um pedido de BPC, que é para quem não está exercendo nenhuma atividade, nem está contribuindo com a Previdência. Mais uma dúvida sobre BPC, a Francisca em Tianguá. Um senhor ajeitou para mim o BPC, só que logo saiu por problema de coluna. Assim que saiu, recebi R$ 3.900. Ele já pegou R$ 3.000 e quer que eu pague para ele mais R$ 10.000. Tenho a obrigação de pagar esse valor para ele? Eu também recebo Bolsa Família. Será que vai ser cortado? Tenho 57 anos de idade e não consigo mais trabalhar. Professor Paulo Bacelar, eu não sei se a Francisca conseguiu por meios jurídicos esse benefício, mas esse negócio de ajeitou, ajeitou, né? Eu não gosto dessa palavra. Eu não gosto dessa palavra. É porque o povo também humilde, Luciano, acaba usando essa palavra ajeitou, né? Mas assim, olha, muito cuidado com as pessoas que não têm qualificação para requerer benefício. Um atravessador, um representante de algum escritório que não seja advogado, que não seja qualificado para dar entrada em benefício. Então tem muita gente em bairros, Leandro, que faz esse tipo de serviço e cobram. Então eles não têm nem legitimidade para fazer isso. Isso é exercício legal da profissão. Agora, você tem que ver se você assinou algum contrato, né? Se foi um advogado, se foi uma pessoa que tenha responsabilidade pela coisa e você assinou um contrato, aí você tem que olhar se esse contrato ele não está abusivo ou se ele também está de acordo com o Conselho de Ética da OAB. Mas se não for advogado, for uma pessoa que se apresentou, que dava entrada em benefício, você tenha cuidado com esse tipo de gente para não entrar com esse pessoal que não tem qualificação para requerer benefício. Mais uma dúvida antes dessa pergunta da Maria, que se encontra em Itapiúna. Dizer para você, ouvinte internauta, que a linha está aberta, 085 99273 4353. Maria, em Itapiúna, uma pessoa interditada pelo juiz pode estar no seu cadastro único sozinha cadastrada? E por que todos os anos, ou a cada 2 anos, tenho que fazer o recadastramento no Cade Único? Aí ela tem outra pergunta. É verdade que se a pessoa que recebe o BPC, se não fizer a atualização do cadastro, sempre vai ser convocado e pode perder o benefício? Olha aí, é o pós-venda, né, que a gente chama. Quando um benefício de BPC é concedido, a pessoa que tem um benefício tem que continuar atualizando o cadastro único de 2 em 2 anos, senão pode perder sim o benefício. O INSS suspende o benefício que não tem atualização do Cade Único em 2 anos. Então, cuidado com isso. Todo mundo que tem direito ao benefício, se for concedido, olhar a data da última atualização para fazer a atualização, não passar de 2 anos, senão o INSS corta. E a outra coisa, se a pessoa mora só, ela tem que estar no cadastro único sozinho. Então, ela vai ter que fazer o cadastro de acordo com a realidade. Se ela mora sozinha, independentemente se ela é interditada ou não, ela tem que estar no cadastro único sozinha. Se ela não mora só, tem que colocar as pessoas que moram na casa com ela. Liliane, em Russas, tenho endometriose, sinto dor que chego a desmaiar. Eu tenho direito a algum benefício? Como eu sempre digo, Luciano, o que dá direito ao benefício não é a doença, é a incapacidade para o trabalho e um impedimento de longo prazo, por caso de BPC. Então, quem vai dizer isso é o laudo médico, atestado por um médico, e que dê entrada no benefício apenas quando tiver esses laudos e atestados médicos. Aparecida, na cidade de Icó. Tenho 16 anos de prova na agricultura, 13 anos de contrato na minha carteira digital. Essa pergunta já foi respondida aqui pelo professor Paulo Bacelar. Maria, em Juazeiro do Norte. Tenho 51 anos de idade e eu queria saber se eu tenho direito a algum benefício, porque eu estou dependendo de remédio, tomo remédio controlado desde que eu nasci. Sinto muita dor de cabeça, tenho um problema na coluna e problema de pressão, por isso tomo remédio, mas sou mãe de um menino que recebe um benefício. Tem direito a alguma coisa? A uma aposentadoria, ao benefício, professor Paulo Bacelar? Ela tem direito a um BPC também, né? Mas ele precisa ter também
os atestados médicos e laudos atestando essa deficiência. Francisca, em Tianguá, tenho 55 anos de idade, paguei 13 anos de sindicato rural, depois comecei a pagar o INSS como do lar. Quero tirar uma dúvida. Eu tenho depressão, tomo medicação controlada, mas todos os meus documentos são de agricultora. Tem dia que estou muito agitado e não tenho prova da agricultura, pois nunca comprei nenhum material com nota fiscal. E aí, professor Paulo Bacelar? Nessa situação, é aquela história das pessoas acreditarem que com a contribuição para o sindicato rural vão garantir a aposentadoria. Mas ela também tem contribuição como dona de casa, né? Exatamente, do lar. Ela poderia continuar contribuindo como dona de casa para ter direito ao benefício de auxílio-doença, mas ela pode, sendo agricultora mesmo, ela pode requerer o benefício, caso seja negado, ela vá para a justiça para comprovar na justiça essa atividade rural. João, em Paracuru, sou autônomo, trabalho de pedreiro, como faço para garantir minha aposentadoria? Boa. Com a contribuição ao INSS pelo código 1163, que é 11% do salário mínimo, entrando no site do INSS e fazendo a GPS com esse código. Mas precisa informar o seu NIT, que é o número de inscrição do trabalhador. Com a inscrição, você vai colocar no site do INSS, vai colocar o código 1163. Professor Paulo Bacelar, acompanhe esta pergunta em detalhes da Fernanda em Fortaleza. Tenho 12 anos de contribuição em uma prefeitura, cargos de confiança, secretaria de educação, diretora de escola, supervisora, e 8 anos como prefeita, ou seja, 20 anos. Como posso fazer nessas contribuições para me aposentar? Ou posso pedir a aposentadoria com essas contribuições? Tenho 59 anos de idade. Zanô, tem que ver um período, porque até 2004, o exercente de mandato eletivo, ele não era obrigado a contribuir. Então, esse período não é contado como contribuição para o INSS. Ele é considerado como facultativo e ela teria que fazer uma complementação. Se houve o desconto de 11% na época, fazer a complementação de 11% para 20% para poder contar esse período que ela ficou exercendo o cargo eletivo. Então precisa ver no cadastro se há esse período para poder orientar. Tem outras informações complementares da Fernanda que ela diz o seguinte: ela tem 59 anos de idade e está sem contribuir para o INSS desde 2012. Posso continuar a contribuir para completar os 15 anos de contribuição? Aí ela diz, observação, sou também servidora pública do Estado, da área da Secretaria de Educação, desde 1998. Ainda estou na ativa como professora. Ela contribui como autônoma, né? E pode completar, sim, os 15 anos e se aposenta com 62 de idade. Agora, daqui para frente, o período que passou, pode esquecer. Agora, quando ela diz que tem 59 anos de idade, é professora desde 1998, nesse caso, o que é que ela leva como vantagem nessa condição de professora em sala de aula? Ela se aposenta com 57 anos de idade, com 25 anos de contribuição. Professor Paulo Bacelar, o Lauro em Jaguaruana pergunta, o que é auxílio-doença acidentário? O acidentário é um auxílio-doença proveniente de um acidente. Pode ser um acidente de trabalho, ou um auxílio-doença por um acidente de qualquer natureza. É um acidentário, porque houve um acidente. Não necessariamente um acidente de trabalho. Muitas pessoas falam acidentário como acidente de trabalho, mas precisa ser especificado, porque qualquer acidente também pode ser chamado de auxílio-doença acidentário. Edileuza, na cidade do Crato. Meu esposo trabalha com pesca, tem comprovante há mais de 20 anos. Posso usar esses comprovantes para minha aposentadoria, pois tenho 60 anos de idade? Sim, se ela for esposa, permanecer no mesmo grupo familiar, pode utilizar o documento do esposo. Essa documentação tanto faz ser usada para quem atua na área agrícola, quanto também da pesca artesanal. Também, o grupo familiar ele pode ser beneficiado pela documentação de outro membro do grupo. Tirando aquelas pessoas, como já teve uma pergunta aqui hoje, que são casadas, né? Os filhos casados não fazem mais parte daquele grupo familiar, mesmo que morem na mesma casa, no mesmo sítio, na mesma terra, né? Casou, aí perde essa condição de mesmo grupo familiar.
Linha direta 085-99273-4353. Tereza Cristina em Fortaleza. Eu dei entrada no meu pedido de aposentadoria em fevereiro de 2023 pelo sindicato, mas não consegui porque meu NIS não tem 2 endereços. E aí, professor Paulo Bacelar, será que foi barrado o pedido de aposentadoria da Tereza Cristina por conta dessa desinformação ou dessa informação complementar sobre o endereço? Ou é porque aqui não está comprovada a atividade rural? Eu acredito que tenha sido um endereço diferente do endereço que ela declarou que trabalha, né? Então ela tem que acertar isso, ela tem que atualizar o endereço e dar entrada novamente. Mais uma dúvida, Maria em Choró. Fiz uma ressonância e gostaria de saber se entra direto no meu INSS o que precisa mais de mim. Informo como pedir o auxílio doença. Tenho hérnia de disco e problema de coluna. Tem que dar entrada no auxílio doença, primeiro para poder o médico analisar a ressonância e os documentos médicos que ela tem. Mais uma dúvida agora do Rio de Janeiro, Antônio Mendonça, em Ipu, melhor dizendo. Parabéns pelo programa, muito bom, valeu, estou ouvindo pela Rádio Regional do Ipu, valeu Antônio Mendonça. O Arnob em Forquilha, minha esposa recebe o BPC, ela pode se aposentar? Se ela tiver 15 anos de contribuição, ela se aposenta, ela pode contribuir como facultativa. Se tiver um tempo de contribuição, ela não fechou os 15 anos, ela pode continuar contribuindo como segurada facultativa. Quando completar os 15 anos, tiver 62 de idade, ela pode pedir a aposentadoria dela. Bárbara, em Acopiara, tenho 51 anos de idade, sou agricultora, mas eu morava em uma cidade e vim para outra cidade. Eu tenho que rever minha documentação de onde eu morava para o local onde resido hoje? Para pedir benefício? Exatamente, professor Paulo Bacelar, para pedir a aposentadoria. Ela tem que comprovar que trabalhou na agricultura em determinado local. Ela não é obrigada a trabalhar na mesma cidade. Então isso ela pode atualizar no CNIS, o cadastro, atualizar o endereço e tudo, mas na hora de comprovar, ela vai comprovar que trabalhou naquela outra cidade. Professor Paulo Bacelar, Joaquim em Umirim diz que gostaria de saber, por favor, eu fiz uma perícia em Fortaleza, o INSS negou o pedido, que disse que não tinha qualidade de agricultura. Tenho um cisto, sou casado e tenho todos os documentos. No caso, a pergunta aqui parece-me que é da esposa da companheira do Joaquim em Umirim. Ela precisa recorrer, né, dessa decisão do INSS. Nem sempre a decisão do INSS é a correta, então ela pode recorrer na justiça para ter direito ao seu benefício. Maria Gisélia em Caucaia. Minha mãe completará 62 anos de idade em junho deste ano. Ela tem 16 anos e 11 meses de contribuição no sistema do meu INSS. Apareceu uma carência de 88 meses neste ano de 2023, que não havia antes. Quando houve a lei da reforma da Previdência no ano de 2019, faltavam apenas 2 anos e alguns meses para ela se aposentar com 60 anos de idade. Pergunto-lhes, professor Paulo Bacelar, se ela tem direito negado? Nesse caso aqui, professor Paulo Bacelar, 62 anos de idade em junho, 16 anos de contribuição, já tem as condições, né? O que eu falei, se ela tem 16 de contribuição, mas essa contribuição foi paga em atraso, não contando para carência, ela não teria direito à aposentadoria, porque ela tem que ter a carência de 180 meses. Francisca em Nova Olinda, tenho 57 anos de idade, nunca paguei o INSS, sempre trabalhei como doméstica sem carteira assinada. Eu tenho direito à aposentadoria? Se nunca pagou como doméstica, nunca teve carteira assinada, não tem como aposentar, tem que contribuir os 15 anos. Ou seja, professor Paulo Bacelar, vamos fazer a seguinte conta. A Francisca tem 57 anos de idade, se começar a contribuir hoje, ela pode, aos 72 anos de idade, garantir uma aposentadoria de salário mínimo. Então entrar com ação na justiça, né? Se ela tiver trabalhado em casas que não comprovou a atividade, que não assinou a carteira, ela pode entrar com ação na Justiça do Trabalho para reconhecer o vínculo, mas se não tiver isso, aí sim fazer o que você está falando. Arlete Gonçalves em Banabuiú, meu filho tem retardo mental leve, ele tem direito à aposentadoria? Todos falam que sim, mas nunca fui ao INSS. Não. Ele tem uma história de vida bem delicada devido ao nascimento prematuro, ele tem 18 anos de idade, os médicos dizem que ele tem idade, dele funciona como que se ele tivesse idade 3 anos a menos. É o típico caso do BPC, né, para a pessoa deficiente, então ela tem direito a pedir o BPC, mas vai ter que apresentar esses laudos médicos e também a questão da renda familiar tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo.
Leila, em Baturité, moro com meu tio, ele é especial e recebe o benefício pelo LOAS. Eu sou a curadora dele, penso em me casar, mas meu namorado é eletricista e ganha 2 salários mínimos. Se a gente se casar, eu vou perder o benefício do meu tio? Esse benefício do meu tio vai atrapalhar a minha aposentadoria pela agricultura? Nenhum problema, ela é só representante legal dele, não tem nenhuma ligação com o benefício dela. Fernando, em Limoeiro do Norte. Me acidentei no trabalho e fui afastado. Isso já faz mais ou menos 2 anos. Sempre que chega a data do retorno, meu quadro de saúde piora. Eu estou recebendo auxílio do INSS e queria saber se consigo transformar esse benefício em aposentadoria permanente. Sim, com atestado médico, da nova perícia médica, ela pode apresentar e pode ser reconhecida a aposentadoria por invalidez. A gente já falou aqui, professor Paulo Bacelar, sobre salário maternidade. Chega a pergunta da Gabriela em Banabuiú. Eu já recebi o salário maternidade uma vez, há uns 5 anos. Agora engravidei novamente. Queria saber se posso dar entrada de novo no pedido do benefício. Pode, se ela tiver qualidade de segurado novamente. Ela deixou de contribuir, perdeu qualidade de segurado, aí não tem como mais pedir o salário maternidade. Agora, se ela tiver ainda tempo, não parou, não contribuiu mais, tiver ainda tempo pagar 5 contribuições mensais antes do parto, ela recupera as contribuições que ela tinha antigamente. Final da nossa conversa aqui com o professor Paulo Bacelar. Ainda ficaram muitas perguntas sem resposta, mas todas as mensagens estão aqui no nosso arquivo e as orientações serão dadas para os nossos ouvintes que não foram contemplados ou contempladas com esse esclarecimento hoje. No próximo programa estaremos aqui com o professor Paulo Bacelar. A você, ouvinte internauta, a você, professor Paulo Bacelar, um bom final de semana e um grande abraço. Luciano, eu queria só parabenizar aqui o pessoal de Quixaba, que agora nesse fim de semana da Semana Santa fez um espetáculo maravilhoso lá na comunidadezinha de Quixaba, que é a encenação da Paixão de Cristo. Inclusive participei como ator fazendo José de Arimateia. Então queria agradecer a Silvânia, toda a equipe que faz isso há 24 anos, Luciano. Ano que vem, 25 anos comemoram a Paixão de Cristo na cidade, ali na praia de Quixaba. E também fazer uma homenagem aqui também nesse programa da Dona Lúcia, da casa da Dona Maria das Graças Linhares de Ibiapina, que diz que é nossa fã e que assiste o programa todo sábado. Um grande abraço para Dona Lúcia de Ibiapina e também a mandar aquele abraço especial para toda a equipe e toda a comunidade dali de Quixaba, ali no Aracati. Dona Lúcia, que nos acompanha em Ibiapina pela FM 91.1, em Guaraciaba do Norte, o nosso muito obrigado. E a todos vocês que fazem parte dessa organização da encenação da Paixão de Cristo, exibida agora na Semana Santa, no distrito, na praia de Quixaba, em Aracati. Parabéns pelo trabalho, e a todos vocês de Aracati que nos acompanham pela FM Canoa 96.9, o nosso muito obrigado pela audiência. A você, ouvinte internauta, um bom final de semana, um grande abraço.